Vamos lá. Graça e paz. Boa noite para todo mundo. Quem Boa estiver noite. online e estiver nos ouvindo, por favor, dá um feedback do som. Então, para aqueles irmãos da Igreja da Vila Lais, quem não conhece, esse é o pastor Eldon Continho. Boa Ele é noite, João. pastor... Boa noite. Você quer se apresentar, Eldon, ou você quer que eu te Não, apresente? pode me apresentar. Então, o pastor Eldon Continho é um grande amigo nosso de caminhada de ministério. Eu tive o prazer, a alegria de conhecê-lo quando nós estávamos pastoreando na igreja de São José do Calçado, lá no Espírito Santo. Então, se tiver alguém de Calçado nos ouvindo, um abraço aí, nos assistindo. Então, para mim é uma honra poder receber você, Eldon. Eldon, então, como eu falei, ele é pastor da igreja presbiteriana, é do aeroporto que chama, né, Eldon? É a terceira igreja presbiteriana de Itaperuna, mas a gente tem chamado carinhosamente de Igreja Presbiteriana do Aeroporto, que fica no bairro do aeroporto, aqui do ladinho do aeroporto da cidade. Amém. Então, eu tenho um carinho muito especial pela região aí, Itaperuna, Bom Jesus do Norte, Bom Jesus do Tabapuana, a própria cidade de São José do Calçado, Espírito Santo, toda a região aí, Espírito Santo, Rio de Janeiro, toda essa região. Então, o meu abraço para todos aí, para a Igreja do Aeroporto. Eu louvo a Deus pela sua vida, Eldon, pela vida de cada um. Quanto tempo você está na igreja do aeroporto em Itaperu, né, Eldon? Eu já estou aqui há 6 anos, né? Quero aproveitar e mandar um abraço, se tiver algum dos irmãos aqui da Igreja Presbiteriana do Aeroporto, Itaperuna, mandar um abraço, dizer que eu estou feliz, lógico, também de poder estar aqui tendo esse tempo com você e amigo, né? Um amigo que a gente conheceu e que a gente vai guardando a amizade com carinho no coração, né? E bons amigos é assim, né, Marco? A gente tem que guardar com toda alegria, né? Com todo zelo no coração. Com toda certeza. Sempre me lembro nas minhas orações por você, pela sua família, Eldon, Amém. pela igreja de vocês aí, sei da visão, do ministério que você tem, pastoral, e principalmente a visão de crescimento evangelística, né? Uhum. O Eldon, para mim, vou falar aqui de coração, é uma referência para mim na visão de ministério de igreja em células. Então, eu tenho um carinho muito especial por você, Eldon, e pela sua visão missionária. Amém, Tá cara, bom? mesmo. Amém. Para os irmãos, se algum irmão de Itaperuna ou de região estiver nos assistindo, outro lugar, né? Eu sou o pastor Michael, sou atualmente pastor na igreja presbiteriana de Vila Lais, estou em São Paulo. Então, é uma alegria poder falar com os irmãos. Então, aqueles que quiserem saber um pouquinho mais sobre nós, é só ver aí no link que nós estamos compartilhando no Facebook, da IPB Vila Lais. Então, dá para conhecer um pouco do nosso trabalho, do nosso ministério, da nossa igreja, tá? E eu espero em Deus, logo, logo, Eldon, quando você estiver passando por São Paulo, você venha aqui na Vila Lais conhecer os Lógico. nossos irmãos, a nossa igreja. Estou devendo essa visita e irei com prazer. Amém, cara. Vamos fazer uma oração antes da gente Bom, começar, da gente abrir esse bate-papo? Então vamos lá, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela vida do Eldon, pedir pela sua família, que o Senhor esteja derramando graça sobre eles, pedir também pela Igreja Presbiteriana do Aeroporto, que o Senhor derrame graça sobre a cidade de Itaperuna e região, que o Senhor derrame graça sobre todos os teus servos, ó Pai, irmãos do Rio de Janeiro, irmãos de São Paulo, como nós, irmãos do Brasil e do mundo que tem, nesse momento, se unido, ó Pai, mesmo que seja por intermédio da internet, em oração e compartilhando as bênçãos do Senhor. Então, que o Senhor amém. derrame graça sobre cada um de nós nessa live, em nome de Jesus. Amém e Amém. amém. Então, é isso aí, meus irmãos. Quero aqui agradecer. A gente tem aqui o seu Antônio Tessaro, que está assistindo, a Miriam Ribeiro,
o Douglas, Douglas não é aqui conheço. Douglas é aqui de Itaperuna, Douglas e Janice. Douglas Ô, é benção. meu presbítero querido. Amém. Janice é Então, minha líder de célula, intercessora. amém. Bênção de Deus. Então, temos a Jacira aqui participando conosco, o Alexandre, a Fabiana, minha digníssima esposa, Raquel Nicolic, aqui da Igreja de Vila Lais, Valquíria. Então, é muita gente aqui, graças a Deus, o pessoal está entrando aqui, ó, Edilson. Então, Deus abençoe todo mundo. Se eu esquecer de alguém, irmãos, me perdoem, mas o pessoal vai entrando e a gente vai vendo aqui. Então, é isso aí, meus queridos. Eldon, eu queria que a gente poder compartilhar um pouco aqui sobre as nossas experiências aqui nas nossas igrejas. E, para começar, como é que está aí na região de Itaperuna? Como é que vocês estão enfrentando essa pandemia? Como que está o clima aí do pessoal na tua região? Então, aqui em Itaperuna, assim, a gente não tem muitos casos, né, de pessoas infectadas, graças a Deus por isso, né? A gente não tem, na cidade hoje, se eu não me engano, são 13 casos confirmados somente, e uma morte não confirmada oficialmente. Mas a gente vive, né, aquela questão da quarentena, né, dos cuidados que a gente precisa ter. Então, a igreja, não somente a igreja, mas a cidade, a gente tem procurado, né, estar atento a essa questão da higiene, o isolamento social, mas, assim, de fato, não acontece como, né, já tem acontecido aí em São Paulo, mas a gente fica na expectativa aqui, né? Mas, assim, as igrejas, na maior parte, estão fechadas, né? Por recomendação, né, das autoridades. Então, a maior parte das igrejas tem acatado, né? As reuniões públicas não têm acontecido. Então, é o panorama daqui de Itaperuna. A gente está, assim, quase no Espírito Santo, né? Assim, noroeste do Rio de Janeiro, né? A meia hora do Espírito Santo só. Então, a gente também está um pouco distante do foco da contaminação lá do Rio de Janeiro, capital. Então, a gente vive esse cuidado, né? Ah, estou entendendo. Então, é, vocês estão mais ou menos há quantos dias já sem reunir na igreja, no templo? Então, Michael, eu acho que por volta do dia 19 de março, né? Então, a gente tem aí uns 40 dias, mais ou menos, 45 dias, por aí, Uhum. né? A gente está mais ou menos na mesma proporção, né? Uhum. O Amaury falou que está com muito eco, está atrapalhando um pouco ouvir a gente. Então, Será que irmãos, diminuiu o volume um pouco? Nossa, pode ser, talvez, pode. Vamos dar uma olhada. Eu tentei diminuir um pouquinho aqui também. Então, pessoal, dá um feedback para a gente como é que está o som, tá? Então, quem puder, manda uma mensagem para nós aí para a gente saber se está bem, se está legal ou se não está. Amém? Então, aqui em São Paulo, a gente também está nessa dificuldade. A Fabiana está dizendo que está ouvindo bem. Então, muita gente aqui está dizendo que está ouvindo bem. Não sei se é o celular do... Eu baixei o meu volume aqui. Beleza. Eu percebi que deu uma diminuída no eco. Então, vamos lá. Aqui em São Paulo, a gente também está nessa batalha, mas há mais de 40 dias também, as igrejas fechadas. E o que a gente tem procurado fazer é investir mesmo nesses encontros online, que é um desafio, né? A igreja, às vezes, ela não se atenta para a necessidade de se investir na rede social. E essa quarentena está sendo uma lição para nós, né? Porque a gente, às vezes, não tem essa ideia de como é importante a rede social, né?
E agora a igreja tem que se abrir. Eu tenho contato de pastores, igrejas que não estão tendo absolutamente nada, porque os irmãos lá da igreja local não tem uma pessoa, o pastor não tem nenhum feedback sobre a questão da internet, né? Então, algumas igrejas estão tendo dificuldade com relação a isso, né? Então, o nosso tema de hoje é, então, que a igreja, deixa eu só puxar aqui, o que a igreja aprende com o Covid-19, não é? Sei que tem muita coisa que a gente está aprendendo aí, né, Alda? Com certeza. É um desafio muito grande para todos nós, mas como é que está o coração da igreja aí em Itaperuna? O que você tem sentido aí, pastoralmente falando, Elton? Então, Michael, eu penso que a igreja precisa aprender, né, com esse tempo que a gente tem passado, não é? Não é possível que a igreja passe por esse momento sem que repense, né, alguma coisa no que diz respeito à vida da igreja, né, que também não aprenda nada com isso e que possa desenvolver melhor, né, esse aprendizado em várias áreas, né. Então a gente precisa tirar lições, né, desse tempo que a gente tem passado. E eu percebo justamente isso, que as igrejas que já vinham utilizando a tecnologia, não somente as redes sociais, digitais, mas a tecnologia como um todo, essas igrejas têm sentido menos, né, têm sido menos afetadas nesse momento que a gente tem vivido, de quarentena. E eu percebo justamente isso, as igrejas que os pastores não atentavam para a tecnologia, para o uso da tecnologia no dia a dia da igreja, eu tenho percebido que essas igrejas têm sentido um pouco mais de dificuldade, né? Então, isso, entendeu, Michael? Essa questão da tecnologia, ela precisa fazer parte hoje da vida da igreja, né? Uma das questões que eu penso é que, por exemplo, a reforma protestante, né, no século XVI, ela foi impulsionada pela melhor tecnologia da época, que foi a imprensa. Então, o primeiro livro que foi trabalhado na imprensa, né, impresso, foi a Bíblia. E todo o desenvolvimento da reforma protestante, o pensamento de Martinho Lutero, ele foi disseminado ali na Alemanha, na Europa, através de impressos, não é? E isso era a alta tecnologia da época. Então, Lutero utilizou o que ele tinha de melhor, né, inclusive para fixar as 95 teses lá na igreja de Wittenberg, na Alemanha. Então, tudo isso foi impresso. E essas 95 teses que, a princípio, foram escritas em latim, depois foram escritas para o alemão, né, que é a língua ali. Então, assim, a gente vê como foi importante a tecnologia e continua sendo, né? Então, não tem como a gente abrir mão, não tinha, e muito menos nos dias de hoje, não tem. Então, só para responder a sua pergunta, eu vejo isso, que as igrejas que não tinham esse acesso à tecnologia, que não faziam uso dela, hoje, nesse tempo, tem sentido dificuldade. Então, assim, por exemplo, eu sou um pastor, eu acho que assim, vou usar a expressão tecnológico, né? Você também é um cara aberto para isso. E a gente sente dificuldade, né? A gente busca ferramentas, e a gente estava aqui, né, antes de entrar, apanhando um pouco, para me colocar aqui na live e tal. Então, assim, os pastores que não conseguiram desenvolver a tecnologia, né, abriram mão, alguns simplesmente abriram mão, eu sinto que estão passando por dificuldade, eu vejo aqui na nossa região isso mesmo. Isso é uma realidade, né?
a gente percebe que essa dificuldade, às vezes, ela pode ser até de certa forma solucionada. E aí, se você for um pastor mais velho que tem dificuldade com a internet, como muitos de nós temos, eu também não sou nenhum expert, e você estiver nos ouvindo agora, eu queria que você pensasse, tem muito pastor que ele autocentraliza tudo na igreja para ele. Então, tem aquela ideia de pastores que o cara quer carregar o piano sozinho. E, às vezes, numa situação como essa, é a oportunidade dele pegar um adolescente da igreja, um jovem da igreja, e, às vezes, aquele jovem que você nem imagina, você nem tem noção, e ele é o cara que vai te ajudar a ser bênção lá no ministério da sua igreja, principalmente nessa questão da internet e das redes sociais. Então, posso falar, no meu caso, pastoralmente falando, né, eu tento ver o melhor que eu posso encontrar nas minhas ovelhas, naquilo que eles podem me ajudar, né? E esse ministério pastorcêntrico, né, que a gente muitas vezes percebe que muitos pastores têm, ele acaba sendo terrivelmente prejudicado numa situação como essa, né? Então, esse é uma coisa para nós também pensarmos, né? Então, só para pegar um gancho no que você está falando, por exemplo, a gente tem uma jovem aqui na igreja, casada, jovem, e ela participava do Ministério de Louvor, né? Ela ministrava e tal. Aí ela teve um problema nas cordas vocais, aí não pôde mais atuar. Então, aí ela falou assim, poxa, onde que eu posso ajudar? Eu falei, pô, você pode me ajudar nessa questão das mídias sociais, digitais, né? Então, assim, já tem uns 2 anos que a Angélica tem desenvolvido com a gente um ministério de comunicação. Então, hoje, a nossa igreja é pequena, né, com 140 membros, mas a gente tem um ministério de comunicação com 5 pessoas, pelo menos, não é? Então, o pastor precisa ter esse olhar, né? Às vezes a ovelha não pode servir num ministério, não poder, assim, às vezes porque não tem dom mesmo, por algum problema, e a gente pode utilizá-la, né, de maneira que ela possa servir num outro ministério. É o pastor que tem que ter esse feeling, né, esse time para desenvolver isso, né? Exatamente. E outra questão, né, Eldon, a gente pensar aqui, eu vou começar falando um pouquinho da minha experiência pastoral na quarentena. Então, eu tenho atravessado uma situação um pouco problemática, porque eu vou dizer assim, problemática no sentido de que eu sempre fui um pastor que eu gosto de estar próximo das ovelhas. Talvez eu tenha trazido isso da minha experiência de ter pastoreado no interior aí. Então, eu sempre gostei de estar na casa dos irmãos, tomando café, almoçando, de estar lá no velório do irmão quando ele está sofrendo, de estar no aniversário. Esses dias mesmo faleceu a irmã do nosso diácono Marcondes, aqui da igreja, e eu, conversando com a minha esposa, eu entendi que eu não deveria ir no velório, porque por conta desses riscos, né? Então, para mim, é algo muito doloroso. Eu, particularmente, é muito terrível para mim não estar próximo das minhas ovelhas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho mantido uma comunicação constante via WhatsApp, telefone, tenho tentado estar próximo o máximo possível. Então, a gente tem feito algumas reuniões no Zoom aqui, eu acho que você fez também, acho que eu vi alguma coisa sua postada. Então, a experiência pastoral, para nós, é um desafio nessa hora, né? E muitas ovelhas não entenderem, né? Eu tenho uma ovelha aqui, uma senhora já com a idade bastante avançada, e volta e meia ela me liga e fala, pastor, que às vezes eu coloco no grupo da igreja, irmãos, alguém pode doar alimento e tal, ajudar para montar a cesta básica, que a gente tem ajudado pessoas que estão precisando, e essa irmã, ela fica querendo que eu vou lá visitar ela. Essa questão do apoio do pastor de estar próximo, e a gente não pode estar próximo.
E para nós, né, que amamos estar próximo das ovelhas, é uma experiência bastante traumática, mas que é ensinadora também, né? É verdade. E que faz parte do cuidado, né, Michael? Por exemplo, aqui em Itaperuna, o prefeito baixou um decreto flexibilizando a quarentena, né? Então, aí ele autorizou a abertura da igreja com 20% dos membros. Então, uma igreja como a nossa poderiam aí, sei lá, 20 pessoas, 25 pessoas. E o conselho da nossa igreja achou melhor não, porque a gente entendeu que não é tempo de reunir publicamente. Não é falta de fé, não é, mas é cuidado para com as pessoas, né? Então, Claro. você abre para 20 pessoas, mas o que eu faço com as outras 120? Não é? Então, assim, aí essas 20 pessoas vêm, aí são contaminadas e levam um vírus para casa, né? E tem uma pessoa do grupo de risco lá. Então, essa parte do isolamento, né, e da gente suprimir as reuniões públicas e a gente não visitar pessoalmente, faz parte do cuidado também para com as ovelhas, né? Então, mas assim, eu acredito que a maior parte das pessoas tem entendido isso, e eu tenho feito como você, acompanhado as pessoas por WhatsApp, ligo, e a gente tem conseguido estar próximo, né? Então, assim, eu tenho esse mesmo perfil que você tem, então, assim, eu sinto que as pessoas estão se sentindo, assim, cuidadas, não é? Então, eu penso que esse é o caminho, não é? Para a gente atuar nesse momento como pastor. Verdade. Muitas pessoas, eu percebo pastores, se tiver algum pastor, mais algum pastor assistindo aí, quiser comentar, pode comentar também, irmãos. Então, todo comentário de pastores, membros, presbíteros, que colocarem aí nos comentários, eu vou colocar na live aqui para todo mundo ver, tá bom? Então, eu percebo que para nós, uma das coisas que a igreja aprende, né, é a igreja reaprender a ser igreja, né? Uhum. Porque, na realidade, aquele texto que você me enviou, depois eu vou mandar para os irmãos, quem tiver interesse, quiser também, é o primeiro tópico que ele fala aqui, né? A adoração na igreja mudará, que é Uhum. o conceito que nós às vezes trazemos consigo mesmo, da ideia de que a adoração é no templo, né? Uhum. Exclusivamente naquele momento de culto. A gente tem aquele hino do inário presbiteriano: Deus está no templo, Pai onipotente. Não sei se você conhece, mas muitas vezes a ideia, né, é essa, né, de que a igreja ela está lá, eu vou à igreja. A gente tem essa ideia, né? A igreja, o prédio, aquela coisa muito particular e, e fora da nossa vida pessoal, quando na Uhum. realidade não é bem isso, né? A Risalva ela está falando aqui, a nossa igreja aqui, estamos fazendo lives com o pessoal da igreja. Então, todo mundo aí, quem está conseguindo fazer as lives, está fazendo, né? Então, quando a gente fala sobre adoração, Elton, o que você acha disso aí? Como é que está sendo? Né? Então, a questão que eu vejo, Michael, que eu acho que é um aprendizado que a gente precisa tirar, né, nesse tempo, é a dependência do templo, entendeu? Eu acredito que existam pessoas cristãs que são dependentes do templo. Então, assim, é como se não tivesse vida cristã além do templo. Então, assim, são as pessoas que às vezes só vão aos domingos. Aí vai domingo à noite, aí vai embora, desaparece. Aí volta no outro domingo. Então, assim, aí você tira o templo dessa pessoa, não sobra nada. Verdade. Não tem referência. Porque ela não tem comunhão, ela não tem relacionamento com as pessoas. Então, esse é um aprendizado. Então, assim, a igreja somos nós. Então, a vida cristã precisa acontecer
sem o templo. É lógico que ele é importante para a gente, não é? Ali a gente se reúne, o corpo de Cristo junto, nós adoramos, aprendemos, somos edificados, não é? Muita coisa acontece a partir dali. Mas o problema é quando a pessoa só tem contato com a igreja quando vai ao templo, né? Então, por exemplo, hoje na China, né, exatamente, a China, os cristãos, a gente sabe, estão sendo perseguidos. Os templos lá estão sendo derrubados. Hoje, na China, tem acontecido isso. Não pode, sim. os cultos domésticos não podem, muito menos uma live como essa. Então, assim, se lá na China ou no Nepal, país muçulmano, as pessoas forem depender do templo, aí não tem vida cristã, não tem adoração. Então, a gente sabe que a igreja do Novo Testamento, ela não dependia do templo. O templo era reduto dos judeus. No templo não acontecia nem Santa Ceia, nem batismo. Onde aconteciam os batismos e Santa Ceia no Novo Testamento? Na igreja ali do primeiro século. Não era no templo. Então, eu penso que nesse tempo, os crentes, né, a gente precisa aprender a dar continuidade na nossa vida cristã sem depender do domingo, do tempo, da EBD, né? E aí, para voltar a falar para você, eu fico pensando nos irmãos assim, que aparecem de 2 em 2 semanas. Tem irmãos que ficam meses, né, sem vir à igreja. Exatamente, tem irmãos, sei lá se são irmãos, né? Acho que são. Discípulo de Jesus, ele tem prazer de estar com os outros discípulos de Jesus, né? Então, assim, quem faz parte do corpo está inserido, é um membro, e se ele está fora do corpo, ele morre, não é? Então, assim, eu fico pensando nos crentes, assim, que aparecem eventualmente, né, nos cultos. Nem crentes praticantes são, né? A gente não pode nem dizer que são praticantes. Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa aprender é desenvolver a nossa vida cristã. E aí tem um slogan da Igreja Presbiteriana Betânia, lá de São Francisco, em Niterói. O slogan da igreja é Igreja além do tempo. Então, a gente não pode depender do tempo para a gente desenvolver a nossa vida cristã e nem o nosso ministério. Isso aí, cara. Eu concordo contigo, cara. Essa visão, ela é muito pequena em relação àquilo que Cristo quer de nós, né? Eu estava vendo hoje uma matéria em uma maneira com que alguns pastores estão descrevendo esse fenômeno Covid-19 da igreja, desse tempo de quarentena, são os chamados agora web crentes. Né? E nós tínhamos o termo desigrejados, que eram aquelas pessoas que diziam cristãs, diziam servos de Jesus Cristo, mas que não estavam ligados a nenhum corpo, nenhuma igreja especificamente falando, né? Então, e agora... esses não são igreja, né? São religiosos. Porque igreja a gente precisa caminhar junto, né? Exatamente, eu penso da mesma forma, né? Então, uma das coisas interessantes da gente pensar aqui é que, com esse fenômeno, eu pelo menos tenho notado aqui nas nossas lives, que muita gente que estava, sei lá, entre aspas, né? Não vou dizer se, eu não consigo dizer se é ou não é, mas que estavam desviadas, elas passaram a acompanhar as nossas lives. Gente que há muito tempo não vinha à igreja, começaram a acompanhar praticamente todas as nossas lives. E participarem, né? Eu acho maravilhoso. Pode participar, meu irmão. Você que não estava em igreja nenhuma, é uma bênção a gente poder ter a sua vida aqui acompanhando, sendo edificado. Mas você aproveite e tire esse tempo, irmão. Estou falando para você que está assistindo, para poder exatamente rever a sua vida cristã, rever a sua vida espiritual. Então, é o que a gente está chamando de web crentes, né? Que são os novos cristãos. Eu li uma matéria, eu não me lembro agora exatamente a fonte, mas diz que esse movimento agora da internet
na propagação do evangelho com essas lives e cultos online, já tem uma média de 100 mil pessoas que foram alcançadas. Pessoas que não conheciam Jesus, não estavam em igreja nenhuma, muita gente que está sofrendo com ansiedade, sofrendo de problemas aí emocionais, e que estão encontrando nessas lives um tempo aí para poder ouvir uma palavra que alimente a sua alma. Então, é interessante esse movimento do que a gente está, alguns estão chamando de web crentes, né? Uhum. Então, eu não sei como é que está sendo aí, vocês estão fazendo live de quando em quando, Elton? A gente está fazendo uma live que o propósito é oração e meditação, todos os dias, às 7 horas da noite, de segunda a sábado. Os jovens estão fazendo segunda, quarta e sexta, 5:30 da tarde. E a gente tem um culto online gravado que a gente transmite pelo YouTube, só que é gravado, editado, fica bem bacana. E a gente tem algumas células fazendo as células online durante a semana. Então, eu participei da célula do Douglas, que estava aqui na transmissão, não sei se ele permaneceu ainda, mas a célula do Douglas e da Janice, tinham 8 pessoas comigo na transmissão. Então, é uma célula com 8 pessoas. Então, assim, de fato tem acontecido isso. Eu penso, Maicon, que nesse movimento da gente ser igreja além do tempo, a gente justamente tem que aproveitar esse momento. Dentro dessa questão que eu falei para você, assim, como é que a gente vai ser igreja sem o tempo? Da mesma maneira de sempre. Só que com um ponto positivo. Hoje, eu penso que as pessoas estão sensíveis para ouvirem a mensagem do Evangelho. As pessoas estão com o coração quebrantado. Então, a gente precisa aproveitar essas oportunidades que a gente tem, porque apesar do distanciamento social, a gente... Aí o Félix tem uma pergunta aí. Isso. Félix, pode fazer a pergunta, coloca no comentário, se a gente puder, a gente responde você, tá? Então, assim, a gente tem que aproveitar esse momento para a gente ter sensibilidade do Espírito Santo para ouvir esses corações dessas pessoas que estão em depressão, estão vivendo em ansiedade, não é? Enfim. Então, assim, é uma boa oportunidade. E eu tenho experimentado isso nas lives durante a semana. Lê aí, Michael, a pergunta do Félix. Vou ler aqui. Fala aí. Os religiosos das diferentes religiões interpretam as mesmas passagens de escrituras de maneira tão diferentes, que destroem toda a confiança na solução do problema, através de uma consulta à Bíblia. Pelo que eu entendi aqui, que o Félix está falando, se eu estiver errado, Félix, você me corrige, é a questão de várias interpretações de passagens da Escritura de maneiras diferentes, né? Então, por que isso acontece? Félix, eu acredito que as interpretações diferentes das Escrituras, elas se dão por contextos culturais, elas se dão por contextos de visão individual de cada um, de como cada um interpreta a sua religiosidade. Elas também podem acontecer porque a Bíblia, se você ler textos isolados, ela pode te dar diferentes interpretações. Então, a Bíblia deve ser lida como um todo, de Gênesis a Apocalipse. Você não pode ler um texto isolado e tirar dali uma interpretação. Você precisa entender o contexto, por que foi dito aquele texto, naquele contexto, naquela história, ou no caso dos textos do próprio Jesus Cristo, por que ele disse aquilo, qual que era a história por trás daquilo. Então, são várias questões que envolvem. Então, por isso que é importante você ter uma linha de pensamento definida. E eu quero dizer que a linha presbiteriana reformada é uma linha saudável e que procura tratar de maneira saudável a interpretação das Escrituras. Então, é o que eu posso te dizer nesse momento. Não sei se o Eldon quer acrescentar, Eldon. Não, é isso mesmo.
a gente tem que interpretar, ver o que o texto está querendo falar, exatamente, né, o que ele está querendo falar, e não adicionar nada mais além disso, né? A gente não pode Exatamente. interpretar a Bíblia ao nosso gosto, de acordo com o nosso interesse ou necessidade, né? A gente tem que ver o que a Bíblia fala e aplicar, né? Mas, infelizmente, não acontece. Mas, então, Michael, eu só queria eu acho que respondeu, né, a pergunta do Félix aí. Acredito que sim. Eu só queria concluir naquela fala anterior, para a gente, de repente, passar para um outro ponto, que a gente tem que aproveitar esse momento, que as pessoas estão com um coração assim sensível para ouvir e um coração quebrantado. Acho que até por conta, né, desse fato que você contou, das conversões, e a gente tem que aproveitar esse momento, né, que o Senhor nos dá. Exatamente. Então, eu creio que essa é, de fato, um grande desafio. Então, a gente acabou de falar sobre a questão da adoração na igreja. Algo interessante até é ressaltar o que eu li no texto, quando a gente fala sobre os nossos hábitos, né? Muita gente mal tem o hábito de orar, né? Mal tem o hábito de ler a Bíblia diariamente e às vezes interpreta o que é igreja evangélica pelos televangelistas, pelos caras que aparecem na televisão ou por um outro que aparece na internet. Eu vi um irmão comentando, eu achei muito interessante essa visão dele, de que esse boom de lives que nós estamos tendo nas nossas igrejas e de muitas outras, ele tem sido algo muito favorável à igreja no Brasil, porque ele tem feito com que as pessoas elas possam ver fontes diferentes, visões diferentes da palavra de Deus, e que às vezes eles ouviam dentro de algumas igrejas interpretações que estavam totalmente fora do contexto, né? Uhum. Então, eu acredito que um dos benefícios é que a coisa não está mais centrada numa figura só, numa única personalidade. Ah, o fulano de tal, pastor famoso, da mídia, etc e tal. Agora todo mundo tem voz, né? E Uhum. todo mundo tem a oportunidade de conhecer vários contextos, né, dentro da própria escritura de formas muito mais saudáveis. Eu vou fazer o seguinte, o Félix estava mandando outra pergunta, um pouco fora do contexto do texto que a gente está falando aqui. Félix, no vídeo aí abaixo está aparecendo o meu WhatsApp. E se você for de São Paulo, não for, não importa. Se você quiser, depois da live, compartilhar comigo e tirar algumas dúvidas particulares suas, eu posso estar respondendo você. Então, meu WhatsApp está aí na tela, você pode anotar e eu vou enviar para você, tá? Ou mande também inbox no da igreja para que você possa tirar todas as suas dúvidas. Se você estiver em São Paulo, eu posso até marcar um horário com você e te atender, meu irmão. Tá bom? Então, que Deus abençoe. Vamos lá. Michael, eu acho que a gente falou sobre essa questão da descentralização do templo, mas eu acho que tem um outro ponto importante para a gente comentar aqui, que eu acho que é um outro aprendizado, que nós, né, os crentes, a gente precisa, os cristãos, né, de uma forma geral, que é o contraponto disso, que é a valorização dos encontros presenciais. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente não pode depender do templo, né? O que eu vou fazer agora? Não tem mais igreja. A gente precisa aprender a valorizar as nossas reuniões presenciais, não é? Então, assim, a gente sabe disso, por exemplo, reunião de oração. Qual é a reunião menos frequentada aí da sua igreja? Da minha? Com certeza, reunião de oração. É reunião de oração. É vigília, geralmente, um pouco frequentada, não é? EBD, os pastores estão preocupados, EBD vai acabar, né? As pessoas não estão participando.
Aí você olha para o culto à noite, eu não sei como é que aí em São Paulo tá, mas aqui é uma rotatividade de pessoas. Então, aí você procura saber por que, que a pessoa não foi domingo à noite, ou é porque estava cansadinha, ou é porque o Corinthians jogou, né? Já perde tempo para assistir jogo do Corinthians. Aí é o Flamengo. É, ou chegou visita na hora de sair, ou porque choveu. Choveu, como se deixasse de ir ao trabalho quando chove. Então, assim, aí hoje as pessoas, que saudade, né, de abraçar os irmãos, que saudade de voltar o culto. Mas quando tinha, não ia. Com exceção, né? Verdade. Lógico, tem as exceções. Então, é o oposto. A gente não pode depender do templo, mas é tempo da gente começar a valorizar, né? Começar a valorizar as reuniões que a gente tem e que às vezes as pessoas não vão, não participam, não ajudam, né? Não tem compromisso. Então, eu penso que seja um outro ponto a ser pensado, né? Quando a gente voltar, não é? De que maneira que a gente vai voltar, né? Qual é a motivação, né, para a gente voltar? Então, é uma pergunta boa para a gente fazer. Verdade. Muita gente que agora tem sentido que é você ficar restrito, né? É aquela ausência de você poder ter a liberdade de estar na igreja cultuando com os irmãos. Eu passei uma experiência um pouco próxima a isso quando eu tive doente, eu fiquei alguns meses doente e eu não podia ir na igreja. E não é como hoje que tem internet, você pode ver culto onde você quiser, né? E eu ficava em casa, eu cultuava ali dentro da minha casa, é, na minha condição, daquilo que eu estava podendo fazer, né? Mas o interessante é que o dia que eu consegui melhorar um pouquinho de saúde, a primeira coisa que eu pedi para minha família foi: me leva na igreja. Uhum. Então, às vezes, a gente tem fácil na mão e não valoriza. E muita gente agora está descobrindo, né, a realidade, percebendo o Então, quanto aí, faz falta. diante dessa sua fala, essa semana eu, vendo a CNN, eu vi o resultado de uma pesquisa, eu não gravei o nome da pessoa, mas ele fez uma pesquisa com o seguinte conteúdo: qual vai ser a sua prioridade? O que você vai fazer como prioridade quando acabar a quarentena e tudo voltar ao normal? Qual é a sua prioridade? Sabe qual foi o item mais respondido, que ficou em primeiro lugar? Voltar a frequentar a igreja. Olha só. Então, dos entrevistados, 32% afirmaram que o que eles têm como prioridade pós-quarentena, pós-Covid, é voltar a frequentar a igreja. Tomara, né, Michael? Amém, cara. Dentro disso que a gente tem falado, que as pessoas voltem a valorizar esses encontros presenciais, né? Quando o corpo todo, né, está reunido, quando a gente celebra junto, né? E eu, que sou um pastor que eu gosto de beijar, eu beijo todo mundo, beijo o senhorzinho, senhorinha, criança, homem, mulher, eu abraço todo mundo. Então eu sinto saudade. Então, quando a gente puder voltar, que isso seja de fato a prioridade, a motivação, né, da gente voltar e com assiduidade, né, com compromisso com as coisas da igreja e do reino, né, de uma maneira geral. Verdade. Eu vi uma, uma notícia, né, um texto que eu li. Na verdade, não foi um texto que eu li, agora estou lembrando. Foi uma reunião de pastores que nós tivemos essa semana pelo Zoom. E o irmão citou que quando teve a tragédia do World Trade Center, que os aviões se chocaram nos prédios e teve aquele acontecimento que mexeu com toda a nação americana, eles tiveram um crescimento exponencial de pessoas que estavam desviadas que voltaram para a igreja. Só que o grande detalhe dessa história é que houve uma volta muito grande, só que meses depois, quando tudo foi se acalmando, foi passando
aquele clima de terror, aquelas pessoas, muitos deles, que voltaram à igreja, se desviaram novamente. Uhum. Então, eu acredito que nós, talvez, vivamos essa experiência. Nas nossas igrejas vão aparecer muita gente que estava desviada, ou pessoas que viam muito pouco a igreja, não tinham nenhum compromisso, e que talvez voltem a frequentar a igreja depois dessa situação do coronavírus. Só que o desafio para nós pastores, é o próximo tópico até que eu vou colocar para a gente aqui, é a figura nossa pastoral, enquanto líder, enquanto igreja. Como que a gente tem que lidar com essa situação, né? Porque a gente tem aí um campo fértil para semear, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é a parábola do semeador, né? Tem aquele solo que talvez vai receber, vai cair a sementinha lá, mas não vai germinar. E a gente tem aí esse grande desafio, né? Então, uma outra questão até do texto que você me mandou, Aldo, que eu achei excelente, é quando ele fala da figura do pastor. Seja um líder forte. Como que é a figura desse líder forte? Como que a gente deve ser, então, na sua visão, como pastores? Então, Michael, cara, eu acho que sempre o pastor, ele precisa apontar um caminho para a igreja. O pastor precisa ter uma visão ministerial, bíblica, e apontar um caminho para a igreja seguir. Eu acho que começa por aí. Tem aquela frase que se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, assim, o pastor precisa mostrar para a igreja que ele passar segurança, que ele sabe o que ele está fazendo, não é? Que ele tem projetos para a igreja e tem uma visão ministerial para a igreja. Isso tem que ficar muito claro. E nesse tempo de Covid-19, passa por aí, entendeu? Então, assim, o pastor tem que mostrar firmeza. Por exemplo, aqui autorizaram abrir a igreja, o conselho se reuniu, o conselho são os pastores da igreja. Falou assim, não, a gente não vai voltar, a gente não tem dúvida, a gente está firme na decisão. E, por outro lado, a gente não passa insegurança para as pessoas, nem medinho, né? Essas coisas. Não, é para o bem da igreja, das ovelhas. Então, eu penso que o pastor tem que passar segurança. O pastor de ovelhas, se a gente for olhar para o rebanho, não é? Ele precisa, as ovelhas olham para ele e enxergam nele um protetor, né? Com um cajado na mão. Né? Tem aquela parte do cajadinho, né? Abertinho assim, que é para socorrer a ovelha, a outra parte, às vezes, disciplina a ovelha, né, tal, mas tem que passar segurança. Então, nesse tempo que a gente vive, as ovelhas não podem olhar para o pastor, ele não sabe nem o que ele está fazendo, ele não sabe se faz live, ele não sabe se visita, se não visita, poxa, ele não liga para ninguém. Então, assim, tem que passar segurança. Então, essa questão que você falou no início, da visita, do contato, não é? O pastor não precisa estar no templo e não precisa visitar pessoalmente para que a pessoa se sinta cuidada, né? Então, o pastor pode passar muito bem esse papel, mas ele precisa saber para onde ele está indo, apontar um caminho, e aí as ovelhas vão seguir também. Agora, se o pastor não passa isso, aí acho que fica um pouco difícil. Aqui em São Paulo, cara, a gente tem um fenômeno, você deve saber muito bem, que é a pastorzada que quer ficar pendurada no Mackenzie, quer estudar, quer fazer outras coisas, né? Só lembrando que eu morei muitos anos aí, né, Maico? Você lembra disso? Verdade, cara, verdade. É que para mim, a minha referência de você, Eldon, é sempre da Presbiteriana Oceânica e Itaperuna. Eu morei muitos anos, trabalhei aí na Avenida Ibirapuera há muitos anos. Uhum. Eu já comi muita pizza no Bexiga, só para te lembrar. Você conhece. Legal, eu também, cara, eu vou falar, eu amo o Rio de Janeiro aí, o tempo que eu pastoreei aí foi algo marcante para mim.
Espírito Santo, Minas. Sou um cara que tem um coração no mundo aí, então é muito bom. Então, Mas você quando eu estava estava falando falando, da realidade aí, né? então, muita gente, para falar uma verdade boa aqui, clara, muita gente não tem o coração do ministério. Muito cara nessa hora, ele tem o coração em outras coisas que não tem nada a ver com o ministério. E aí você vê muita igreja morrendo, cara, por falta de pastoreio. Uhum. Muita igreja arrebentada, porque os caras só vivem para estudar e fazer outras coisas que não tem nada a ver com o ministério. Nada contra estudar, acho que a gente tem que estudar a vida inteira, Com né? a vida da igreja, né, cara? Exatamente. E tem muita igreja que já estava definhando antes do coronavírus. E agora, então, eu acredito que é enterro de vez. Aham. Mas, mas ao mesmo tempo, eu percebo que esse povo que não tem tido cuidado pastoral, eles têm nos procurado. Uhum. Eu posso falar a minha própria experiência, né? Eu percebo que muita gente que não tem esse cuidado pastoral acaba vindo para nós com o coração desesperado, precisando da palavra de um pastor. Então, esse é um desafio para nós também, porque a gente pode acabar recebendo das mãos de Deus um rebanho que não era nosso, Aham. não é? E é uma coisa que a gente provavelmente vai passar, né? Então, falando aqui, já falamos da liderança, uma coisa importante de pensar aqui é a questão da unidade da igreja. A gente fala sobre oração aqui, então as experiências de oração que a gente tem experimentado, elas são muito significativas. A primeira reunião que eu fiz aqui no Zoom com a nossa igreja foi aquele coração ardendo mesmo, de saudade dos irmãos, e uma sensação gostosa de mesmo não estar e não estando fisicamente no mesmo lugar, ter aquele momento de orar um pelo outro mesmo, né? Então, as vezes que a gente reuniu aqui no Zoom foi, para mim, emocionante, porque traz esse valor, né, da igreja e de como que a gente pode ser tão importante na vida do outro nesse momento de oração. Então, como é que vocês estão vivendo isso aí, em relação ao seu pastoreio aí e da turma aí? Então, Michael, eu acho que primeiro eu queria dizer o seguinte, né, que a gente tem vivido essas reuniões online, apesar de nós não estarmos fisicamente juntos, mas esse relacionamento é real, porque é o corpo reunido, né? 2 ou 3, 10 reunidos em nome do Senhor, né? Então, assim, não deixa de ser a igreja reunida, não é? A gente não está fisicamente, mas é uma igreja reunida. E aí, nesse ponto que eu penso, Michael, dessa questão do cuidado uns dos outros, da gente estar junto, eu não sei, isso, cara? Eu posso partir para isso aqui? Pode, claro. Fica à vontade. Porque o que eu estou pensando nessa questão? Como é que está a igreja hoje? Eu penso assim, aqueles irmãos que não apareciam, a gente pode até fazer um contato telefônico, mas essas pessoas estão isoladas. Isoladas socialmente e espiritualmente também, eu creio. Então, assim, eu vejo aqui na igreja que boa parte das pessoas eu sinto. A igreja está viva, a igreja continua e as pessoas estão conectadas. Então, por exemplo, a gente tem pessoas que estão todos os dias nessas lives às 19 horas. Tem pessoas que estão todas as semanas nas células e assistem o culto online no domingo. Tem alguns grupos de discipulado que estão acontecendo online. Então, assim, essas pessoas estão no contexto, elas estão conectadas com a igreja. Se você for perguntar para essas pessoas, elas vão falar assim, não, eu estou me sentindo amparada, eu estou me sentindo inserida na igreja. Mas tem as pessoas que não estão.
Então, nesse momento, Michael, eu penso, cara, que precisa haver também uma descentralização da figura do pastor. Porque a gente falou no início aí, né, essa é uma hora de evangelismo, essa é uma hora de aconselhamento, que as pessoas estão com o coração aberto para isso, mas o pastor não faz sozinho, não. Então, assim, e aí a gente volta para aquele negócio do sacerdócio universal dos crentes, que era um ponto-chave da reforma, né? Fazer com que o crente exerça o seu ministério de sacerdote de Cristo. Então, assim, se a igreja hoje, cada um cumpriu o seu papel de ministrar um na vida do outro, a igreja sobrevive. Que eu acho que é o que está acontecendo aí na sua igreja e é o que está acontecendo na minha igreja. Então, assim, eu passei na casa de uma senhora aqui da igreja e eu perguntei, irmã, você está precisando de alguma coisa? Tal? Falou assim, pastor, não estou precisando de nada. Inclusive, a irmã tal já me ligou, perguntando se eu estava precisando. E a outra irmã também me ligou, perguntando se eu... Então, está vendo o que está acontecendo? A igreja, ela está atuante, ela está viva. Então, assim, se eu não tivesse passado, já tinham 2 irmãs ligado para ela. E se ela tivesse passando necessidade, ela ia falar, poxa, estou precisando disso, aquilo, e a igreja ia suprir. Não precisa o pastor correr e fazer, e o conselho fazer. Então, assim, aqueles que têm colocado como prioridade estar conectado na igreja, tá trabalhando, a igreja está viva e as pessoas estão supridas. Agora, se nesse tempo a pessoa continua na mesma postura de antigamente, de não se preocupar nem com ela mesma espiritualmente e nem com os outros, então ela continua isolada, vai permanecer assim. Aí eu penso que essas pessoas pós-Covid-19, pós-quarentena, vão continuar, são essas pessoas que você falou, essas nem vêm, vão continuar fora. Entende? Então, entendo, claro. Eu penso assim que hoje, mais do que nunca, a igreja, porque a igreja somos nós, a igreja não é o pastor, a igreja não é o conselho, não é? Então, não pode, da mesma maneira que não pode haver dependência do templo, não pode ter dependência do pastor, não. Então, o crente precisa exercer a sua condição de discípulo de Jesus, né, e de o sacerdócio universal dos crentes que a gente vê no Novo Testamento. Exatamente. Então é isso. Eldon, queria que a gente deixasse uma palavra agora. Eu vou deixar um versículo aqui, um versículo que Deus tem fortalecido aí a sua vida, a sua caminhada nessa hora. Então eu vou deixar um aqui, vou dar uma breve palavra, aí você pode deixar um também, e uma breve palavra para o pessoal, tá bom? Uhum. O meu é Salmo 34, versos 18 e 19, que diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, Salmo 34, 18 e 19. Eu li essa palavra hoje e para mim, cara, foi muito legal, porque eu li esse versículo, na realidade, num texto do John Piper, né, que ele fala sobre Cristo e o coronavírus. Uhum. E eu achei sensacional, recomendo. Tá? Então, o interessante aqui é que ele fala exatamente que Deus está próximo de nós, mesmo nessa situação que o nosso coração está oprimido, nossa mente está oprimida por todas essas circunstâncias. Tem muita gente ansiosa, cara, muita gente com o coração aí na mão, não sabe o que fazer, desesperado. Mas o que eu quero dizer e dar essa palavra para vocês hoje, meus irmãos, que estão ouvindo, assistindo, é que Deus tem cuidado de nós e que a gente pode lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Uma das preocupações de muitos pastores com essa situação da igreja é como a igreja vai ficar, com o sustento da igreja. Muitos pastores preocupados com o sustento da sua família agora,
por conta do medo da queda dos dízimos, etc. Eu não estou falando de pastores mercenários, não. Estou falando de pastores que são fiéis, que trabalham arduamente na obra. E eu tenho visto, pelo menos na nossa igreja, Deus tem sustentado de uma maneira maravilhosa. Nós ficamos esse mês todo praticamente, né, sem reunir a igreja, mas a questão do dízimo tem se mantido firme, porque Deus tem tocado nos corações dos irmãos que já são fiéis, estão continuando sendo fiéis, por entenderem que é a obra de Deus. Então, o que eu quero dizer é que Deus vai cuidar da igreja local. Deus vai cuidar da minha igreja, da sua igreja, Eldo, das igrejas que têm sido fiéis na obra do Senhor. E que o que nos prende não é nem culpa, nem medo e nem ganância. Mas o que nos motiva é o amor. O amor de Cristo na nossa vida, o amor de Cristo que tem transformado a nossa história, que tem mudado o nosso interior. Então, o que eu quero dizer a cada um que está assistindo essa live é que eu creio no Deus, que Ele vai fazer coisas maravilhosas na vida daqueles que confiarem nele. E que mesmo diante de qualquer circunstância, seja lá qual for, eu creio no cuidado e no amor de Deus sobre a nossa vida. Então, é isso que eu queria deixar como uma palavra. Você pode falar também, Eldo, se você quiser. Eu queria fechar aqui. Eu tenho feito uma série, estou fazendo uma série de mensagens já há 2 meses aqui na igreja. A gente trabalha com série de mensagens sobre Jesus e os discípulos no cenáculo. Aí eu estou trabalhando de João 13 até João capítulo 17. E a semana passada eu usei o texto de João capítulo 16, quando Jesus diz assim: agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Então, como é que a gente vai entender essa expressão de Jesus? É para o bem de vocês que eu vou. Então, o que estava acontecendo aqui? Jesus percebeu a tristeza no coração dos discípulos, porque eles sabiam que dentro de algumas horas Jesus seria crucificado, que Jesus ia subir aos céus e que eles ficariam sem a presença física de Jesus. Então, eles estavam entristecidos por causa disso. Mas o que vem a ser o que Jesus fala, a afirmação dele, que é para o bem de vocês que eu vou? Porque eu sinto que era a dependência que os discípulos tinham de Jesus. A partir do momento que Jesus sobe aos céus, e aí vem o Espírito Santo, os discípulos começam a colocar em prática o que eles tinham aprendido com Jesus. Então, assim, não mais a dependência espiritual de Jesus, mas o Espírito Santo dentro deles, ajudando para que eles colocassem em prática o que Jesus ensinou. Então, a minha mensagem hoje para a gente, nesse tempo de quarentena, isolamento e tudo mais, é a gente colocar em prática o que Jesus nos ensinou, porque nós temos o Espírito Santo. Então, a gente, depois do Espírito Santo, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Não é a pregação fervorosa, é a coragem dos discípulos ao pregar, tanto é que praticamente todos morreram por conta do Evangelho. No primeiro sermão de Pedro, 3.000 pessoas se convertem, são batizadas. Então, assim, eles não estavam mais dependendo de Jesus, eles tinham o Espírito Santo, estavam exercendo a fé deles em Jesus. Então, a minha mensagem nessa hora é para que nós sejamos assim. Nós temos o Espírito Santo, e nesse tempo, eu, não como pastor nem o Michael, mas como discípulo de Jesus, você que nos ouve, como discípulo de Jesus, as pessoas estão à nossa volta. Vamos exercer a nossa fé, a nossa autoridade, né, com poder e autoridade do Espírito Santo para falar às pessoas, né, levar o Evangelho de Jesus através das redes sociais. Eu estou num grupo de WhatsApp de ex-amigos de trabalho aí de São Paulo, de 20 anos atrás, né, que eu trabalhei ali perto do Morumbi,
Então, assim, de 20 anos atrás, hoje as pessoas estavam colocando lá, tô triste, passei o dia chorando. É nesse momento que a gente precisa, de alguma maneira, entrar com a mensagem do Evangelho que consola o coração das pessoas, e muito mais do que isso, pode salvá-las, né, da perdição eterna. Então, a minha mensagem, né, foi para o bem, que Jesus subiu aos céus, e vamos exercer, não é, o que ele nos ensinou com autoridade e poder do Espírito Santo que habita em nós. Tá bom? Essa é o que está rolando aqui no meu coração nesses dias aí. Amém, Elton. Graças Tá a Deus, cara. Vamos fazer uma oração agora? Vamos, cara. Eu vou fazer o seguinte, você ora primeiro, depois eu oro, e aí eu faço as considerações finais, aí a gente encerra. O Douglas mandou uma mensagem para mim aqui, ó, larga esse Corinthians aí e torce para o São Paulo, Pastor Michael. Deus abençoe seu ministério. O Douglas o Douglas é ex-jogador de futebol, jogou no Guarani, lá de Campinas. Aí Douglas. Aí, Douglas. Mas, Michael, cara, eu queria agradecer o convite e assim, cara, dizer que, cara, eu desejo que Deus continue te abençoando, não é? Agora você está aí na sua área, né, pro lado da Penha, lado que, né, sua casa, aí, o lugar que você tem as pessoas que você ama, mas o desejo do meu coração, cara, é que Deus continue abençoando você, sua família, seu ministério. Eu tenho acompanhado pelas redes sociais, dá para perceber que a igreja está num processo de crescimento, de renovo. Então, assim, cara, que Deus continue te abençoando e que você saiba, cara, que você tem um amigo aqui, apesar de agora bem distante, mas um amigo aí, cara, para você contar, né? Então, que Deus te abençoe. Aí, Amém. a Fernanda aí está dizendo que o Douglas aí, foi um jogador e tanto. A Fernanda aí é lá da nossa igreja, junto com o Ricardo, a Luísa, o Isaac. Fernanda, ela é tecladista lá da igreja e líder lá do Ministério de Serviço, junto com o Ricardo. Deus abençoe, Nanda. Amém, Esse é um amém. pastor corintiano, amigo meu. Vamos orar? Vamos orar, Elton. Então, é isso aí. Valeu. Vamos lá. Deus abençoe, pastor. Deus, obrigado, Pai, por esse bate-papo aqui. Obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Obrigado porque estamos reunidos aqui como igreja. Todos nós que estamos aqui, reunidos, 2, 3, um pouco mais, estamos aqui Amém. reunidos no teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Senhor, porque eu e Michael podemos contemplar, Senhor, esse tempo de distanciamento social como um tempo de aprendizado. E a gente tem percebido, Pai, que pelo menos as nossas igrejas estão vivas, estão atuantes, estão trabalhando, ajudando pessoas com cestas básicas. As nossas igrejas estão atentas a esse momento tão difícil. Mas nós oramos também, Senhor, pelas igrejas que passam por dificuldade. Talvez tenham pastores que não tenham recebido seu salário mensal. Talvez algumas igrejas que não tenham possibilidade de pagar suas contas, quem sabe, igrejas em dificuldade, ministerialmente falando. Nós não sabemos, Senhor, mas o que a gente sabe é que a gente pode orar, que o Senhor está nos ouvindo, e que o Senhor tem propósitos em todas as coisas. Então, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Igreja Presbiteriana de Vila Lais, pela Igreja Presbiteriana do Aeroporto, as igrejas aqui representadas dos nossos irmãos, continua cuidando da gente como igreja, mas continua cuidando também dos nossos lares, dos nossos familiares, que o Senhor continue sendo esse Deus bem presente em meio às tribulações, mas também em meio às situações que a gente se alegra, que a gente celebra, que continue sendo assim. A gente ora porque a gente deposita a nossa confiança no Senhor,
A nossa confiança não está no presidente da República, não está no ministro da Saúde, nem da Segurança. A nossa segurança vem do Senhor, é no Senhor que nós confiamos. Então, muito obrigado por esse tempo, obrigado pelo Maicon, abençoa sua vida, sua esposa, sua filhinha, seu ministério, Senhor, continua muito forte e presente na vida do Maicon, Senhor. Que o Maicon continue se sentindo assim, um discípulo de Jesus amado pelo Senhor, mas não somente pelo Senhor, pela igreja também. Que seja assim, Senhor, na minha vida e nas nossas vidas. É minha oração nessa noite, certo de que o Senhor está caminhando conosco, que o Senhor tem nos ensinado. E quando tudo isso passar, eu quero, o Maicon quer, certamente nós queremos retornar como discípulos de Jesus melhores, mais dispostos, renovados pelo Senhor para continuarmos a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. É minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque tu tem sido maravilhoso para conosco. Obrigado, Deus, que tem nos sustentado, tem nos guardado, nos abençoado. Eu te peço pela vida do Eldon, peço pela sua família, peço que o Senhor derrame graça sobre ele, sobre os seus familiares, sobre o seu ministério. Que o Senhor continue usando a ele na sua visão, ó Pai, na visão que o Senhor deu a ele para conduzir o seu rebanho, Pai. Seja também sustentando a vida dele, sustentando a sua obra, Pai, a obra da tua igreja, e seja sendo gracioso para com ele, Senhor. Obrigado pela vida do teu servo, obrigado pelos irmãos de Itaperuna, obrigado por todos aqueles irmãos também que estão nos assistindo nessa hora de Vida Live e de outras igrejas. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão sem recursos, aqueles que estão passando por dificuldades, que o Senhor esteja visitando a cada um e trazendo a sua providência, Senhor, sobre eles, que nós, igreja, possamos ajudá-los, assisti-los nessa hora de dificuldade, e que o Senhor derrame a tua graça, nos livrando de todo mal, Pai, e nos dando, ó Deus, a sua paz e a sua segurança, que somente o Senhor pode nos dar, ó Pai. Seja com cada vida, cada pedido de oração que muitos têm colocado aqui em nossas lives, e que cada um seja sustentado pelo Senhor. É o que eu oro, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, tá? Então, Eldon, muito obrigado. Vou me despedir de você aqui online. Tá bom, mas depois a gente continua offline aqui, que eu vou, para a gente só concluir a nossa conversa. Mas, de coração, agradeço você, agradeço aos irmãos aí da Igreja Presbiteriana de Itaperuna, terceira igreja do aeroporto, a Igreja do Aeroporto, né? E que Deus seja com a vida de vocês, tá bom? Amém. Amém. Então, obrigado pelo convite. Isso aí, todo o meu carinho aí. Amém, Michael. Um abraço. E quando Deus me permitir, eu volto aí em Itaperuna para a gente se rever, tomar aquele café abençoado juntos. Minha casa está à disposição, como sempre. Tenho certeza. E a minha aqui também. Tá bom, pode deixar que eu, qualquer hora apareço por aí. Amém. Grande abraço a todos, irmãos. Aos irmãos que estão assistindo a live, só para lembrá-los, então, se precisarem entrar em contato comigo, meu WhatsApp para atendimento pastoral está aí na tela. Se vocês... amanhã de manhã nós teremos uma live da Escola Dominical, 9h30. Então, aqueles que puderem nos acompanhar na live 9h30, Escola Dominical, podem acompanhar-nos no Facebook da Igreja Presbiteriana de Vila Lais. É só você digitar lá no Facebook, na busca Igreja Presbiteriana de Vila Lais, ou por esse link mesmo que você recebeu, seja ele por compartilhamento, ou WhatsApp, etc. Eldon, quer deixar aí algum aviso, alguma mensagem? Não, tranquilo. Amanhã a gente não vai ter o nosso encontro de manhã, mas às 7h30 da noite, pelo canal do YouTube, Igreja Presbiteriana do Aeroporto. Aí a gente, para quem quiser conhecer um pouco da igreja, a gente vai estar lá às 7h30. Obrigado. Amém. Abração. Abraço a todos. Que Deus abençoe. Amém. Amém.